Meus irmãos, é sempre uma alegria muito grande podermos nos reunir nesse dia, dia do Senhor, e termos o privilégio de cultuar o Senhor e também de ouvir da sua palavra. Convido os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias. Atos capítulo 3, versículo 11 até o versículo de número 26. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Desaste, mataste o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meu povo, do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas as nações da terra. Tendo Deus suscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Deus bendito, todo-poderoso, Senhor Criador de todas as coisas, Senhor que pela Tua palavra criou todo o universo visível e todos os seres e todas as coisas invisíveis. Tu criastes para a glória, para o louvor do Teu próprio nome, para revelar atributos da Tua bendita pessoa, para revelar Tua grandeza, para revelar a tua sabedoria, para revelar o Teu grande poder. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós, quando contemplamos as obras das Tuas mãos, quando contemplamos a Tua criação, nós podemos dizer como o salmista: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a Tua salvação. Nela, na criação, o Senhor se revela, mas aprove a Ti, Senhor Deus, se revelar de uma maneira especial. Devido à queda, devido ao pecado, nós nos tornamos
e passamos a ter o nosso entendimento entenebrecido. Nós, por natureza, não podemos mais conhecer a Ti por nós mesmos. Aprove a Ti revelar-se de modo especial. E o Senhor revelou através de homens, os quais o Senhor mesmo separou. E por meio dele o Senhor revelou acerca da Tua pessoa, acerca dos Teus eternos decretos, acerca da Tua tão grande salvação e redenção, registrando esta revelação para que ela chegasse até nós e, pela obra do Teu Espírito Santo, iluminasse o nosso entendimento para conhecer, para entender, para saber as verdades reveladas nas Escrituras. Nós Te louvamos por isso, Senhor Deus. Louvamos porque, quando lemos as Escrituras, nós podemos ter a plena certeza que ela é palavra de Deus, inerrante, suficiente, e ela é para nós a palavra final quanto àquilo que devemos crer e quanto ao modo como nós devemos viver. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de podermos nos reunir neste dia para ouvir da Tua palavra, das instruções, dos Teus ensinamentos revelados nas Escrituras. Suplicamos a Tua graça. Todas as vezes que nos aproximamos da Tua palavra, queremos sempre, ó Deus, ter no nosso coração o temor, a humildade, a reverência de nos aproximar da mesma, quando a lemos, quando a ouvimos, tendo a plena certeza que ela é palavra de Deus e que é o Senhor que fala por meio dela ao nosso coração. É o Senhor, na sua tão grande misericórdia e condescendência, revelando-se a nós, fazendo conhecido a Tua bendita pessoa, a Tua salvação, e fazendo conhecido a nós a Tua vontade, para que venhamos andar e viver de conformidade com a mesma. Suplicamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mais uma vez ilumine o nosso entendimento, que mais uma vez o Senhor use a Tua palavra para falar ao nosso coração, para nos quebrantar e para nos fazer viver de acordo com a mesma. Ser conosco, perdoe os nossos pecados. É o que pedimos, oramos, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quem tem a nossa confissão, nós estamos meditando, estudando no capítulo de número 8 da nossa confissão, e o assunto é sobre Cristo, o mediador da aliança eterna. Os irmãos que têm a confissão, por favor, acompanhem o parágrafo de número 1, que diz o seguinte: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O assunto que o capítulo 8 trata no primeiro parágrafo é sobre, e o capítulo todo é sobre a obra mediadora de Cristo Jesus. Nós temos, pela graça de Deus, já estudado uma parte da confissão aqui sobre este assunto. Nós vimos que as Escrituras revelam a nós ser Cristo, o mediador entre Deus e o homem, ser Cristo, o mediador da eterna aliança. Ele, como pactuante, ele é aquele que pactua no plano, no pacto eterno da redenção, e ele é o executor deste pacto. É ele que vem, que executa, que leva a efeito o pacto eterno, aquilo que na eternidade Deus resolveu fazer, mas ele também, ele é o expiador. É por meio dele que nós temos os nossos pecados expiados, a nossa culpa expiada. Ele é aquele que viria. Então, quando nós estudamos acerca da redenção ou da aliança da salvação ou da aliança eterna, nós entendemos que Cristo viria, sendo ele a parte pactuante e sendo ele o representante dos eleitos. Ele entra no acordo, no pacto, que ele viria
ele executaria, e é ele que executa no decorrer de toda a redenção ou de toda a revelação, mas é ele que viria para expiar a nossa culpa. Ele seria, portanto, o nosso substituto, levando sobre si nosso pecado, levando sobre si a nossa culpa, fazendo-se pecado e sendo punido em nosso lugar. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, Deus lançou sobre ele a nossa culpa para que ela pudesse ser expiada e por meio dele, então, nós somos agora justificados. Ele é o justificador, é ele quem nos justifica e ele, portanto, por meio da sua obra, do seu sacrifício perfeito, ele imputa a nós a sua justiça. Quando nós cremos, a justiça de Cristo ela é imputada a nós. Os nossos pecados foram imputados a ele. Os nossos pecados foram lançados em Cristo. Quando o pecador vem a Deus arrependido, quebrantado, suplicando o seu favor e crendo em Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus o justifica e Deus imputa a ele a justiça de Cristo. De modo que quando Deus nos olha, não mais nos vê como pecadores culpados, mas como pecadores justificados, e sobre nós está a justiça de Cristo, que nos redimiu e que, por meio da sua justiça, ou através do seu sacrifício, do seu sangue, agora sim nós somos justificados, perdoados, não há mais nenhuma dívida contra nós, não há nenhuma condenação mais. Cristo executou tudo aquilo que a lei exigia em nosso favor e agora, por meio dele, nós temos acesso ao Senhor Deus. Então, quando nós vamos estudar a pessoa de Cristo, e especialmente a sua obra mediadora, nós devemos entender que ele é o mediador da eterna aliança. Ao colocar-se entre nós e Deus, Cristo agiu como mediador da aliança da redenção, como representante dos beneficiários do pacto da redenção realizado em nosso favor. Na sua natureza, ou melhor, na natureza da sua obra mediadora, e é isso que nós começamos a estudar, na natureza da sua obra mediadora, sendo ele o mediador entre nós e o Senhor Deus, Cristo exerce três funções. Ele vai exercer os ofícios de profeta, de sacerdote e de rei. Então, esses ofícios, eles estão relacionados à sua obra mediadora. É ele o mediador da eterna aliança e é ele que vai trazer a revelação, o conhecimento de Deus a nós, é por meio dele. Então, ele vai exercer este ofício profético, mas ele vai exercer e ele exerce o ofício de sacerdote e de rei. Esses ofícios, eles estavam presentes no Antigo Testamento, mas todos eles apontavam para Cristo, o mediador da eterna aliança. Nós vamos ver o ofício de profeta. Ele, como nós já estudamos, ele não é um ofício permanente, ele é um ofício temporário. Deus, de tempo em tempo, levantava profetas, mas o ofício sacerdotal, ele era permanente. E Deus institui o ofício sacerdotal, assim como o de rei. Então, todos esses ofícios no Antigo Testamento apontavam para a pessoa de Cristo. É ele, somente nele, que nós vamos ver esses três ofícios presentes. Nós já consideramos acerca do que é um profeta. É claro que quando nós vamos estudar o ofício profético de Cristo, nós precisamos entender o que é um profeta. Qual é a definição que a Escritura dá para profeta? E nós vamos entender, claro, à luz da revelação, de toda a revelação, Deus levantando, Deus trazendo ou levantando profetas. O que é um profeta? Meus irmãos, no Velho Testamento, o profeta ele era constantemente considerado, a ele era referido como um anjo, um homem de Deus. É um mensageiro de Deus, a quem foi dado a palavra de Deus para ser transmitida. Então, o profeta é aquele a quem Deus separa para si, ele é um homem por meio de quem Deus vai lhe dar a sua palavra, vai lhe dar a sua revelação,
e ele, portanto, é o porta-voz, é aquele que fala em nome de Deus ao seu povo. O profeta traz o conhecimento e a revelação de Deus ao seu povo. Ele, portanto, era separado e ele tinha não apenas no seu ofício, como nós já estudamos, ou como nós já vimos, quando você vai ler sobre os profetas, eles normalmente começavam aquilo que eles iam dizer, eles afirmavam: assim diz o Senhor, ou a mim veio a palavra do Senhor, ou a mim falou o Senhor. E eles, portanto, vinham e diziam aquilo que Deus estava revelando. Por que eles começam dessa maneira? Por que eles vêm dizer: assim me diz o Senhor, a mim veio a palavra do Senhor, ou a mim falou o Senhor? Porque eles estavam, ao proclamar, ao anunciar a mensagem, eles estavam ratificando que aquilo que eles estavam anunciando não era deles, não era a palavra deles. Eles não estavam anunciando aquilo que seria fruto de uma elucidação sua própria. Eles não estavam trazendo um ensino dele, uma revelação dele, mas é por isso que sempre vai estar presente: assim diz o Senhor, ou assim me falou o Senhor, porque eles falavam em nome do Senhor Deus. A mensagem que eles davam, a mensagem que eles iam transmitir, ela não era deles. E isso era, portanto, para ser vista como palavra de Deus e, portanto, como palavra autoritativa. Ela tinha autoridade por ser, de fato, provinda de Deus. Então, sempre os profetas afirmavam isso: assim me falou o Senhor, ou a mim veio a palavra de Deus, ou assim eu ouvi a palavra de Deus, porque eles queriam sempre dar ou trazer a compreensão de que a palavra não era deles. E sempre os profetas traziam uma mensagem que nunca era popular. E isso, digamos assim, eles não podiam trocar, inverter a palavra, porque eles não tinham autoridade para fazer isso. Eles falavam somente aquilo que Deus disse ou deu a eles para falar. Eles não podiam alterar a palavra, eles não podiam fazer, digamos assim, modificações, mas eles deveriam ser íntegros ao dizer somente aquilo que Deus mandou eles falar. Se isso viria a trazer, digamos assim, uma reação positiva ou não, não era competência dele, não era competência dele. A ele cabia apenas entregar a mensagem, e era isso que ele fazia. Em outras palavras, a responsabilidade dele era de fazer conhecido ao seu povo aquilo que Deus estava transmitindo, aquilo que Deus estava falando. Este, não, por não ser um ofício, digamos assim, por ele não trazer uma mensagem popular, é por isso que nós vamos ver que Israel matou ou perseguiu todos os profetas. E o Senhor Jesus vai dizer: qual dos profetas vossos pais não mataram? Porque a mensagem que ele trazia era uma mensagem vinda de Deus, e sempre este ofício ele era levantado num período de decadência moral e espiritual da igreja. E sempre que a igreja ela tem uma decadência moral e espiritual, Deus então levantava e trazia profetas para trazer instrução, para trazer advertência. Os profetas, portanto, falavam em nome de Deus, num contexto de, muitas vezes, claro, até de apostasia. E isso não era algo agradável aos ouvidos dos ouvintes. Eles não tinham uma boa recepção, porque aquilo que eles viam, ou maneira como eles se viam, não estava de acordo com aquilo que o profeta anunciava, com aquilo que o profeta denunciava também. Então nós vamos ver que por causa disso eles viam sempre os profetas como aqueles que eram do contra. Isso é muito presente com relação a Jeremias. E aí entenda bem, a igreja ela nunca está isenta de falsos mestres, de falsos profetas. A igreja nunca vai estar numa situação, é possível que ela esteja numa situação em que ela tenha um cuidado teológico, doutrinário e moral,
e Deus abençoa, mas normalmente, se a igreja não manter esse zelo, é possível que venha a haver falsos profetas, falsos mestres, e os profetas do Senhor Deus, eles vêm justamente contra o ensino desses falsos profetas. No caso de Jeremias, Jeremias era visto como quem? Como o inimigo, né? E Jeremias, ele sempre então chamava para eles considerarem o caminho que eles estavam andando. Ele diz: pondes a margem, considerai, voltai ao caminho. Mas eles vão dizer que eles não queriam. Por quê? Porque os falsos profetas curavam de uma maneira superficial, e o Senhor Deus vai denunciar. Eles curam a ferida do meu povo de uma maneira onde eles dizem paz, paz, quando não há paz. E, portanto, os profetas tinham esta incumbência, né, séria. Era uma incumbência a qual eles sabiam que eles teriam e traria a eles consequências, mas isso também não caberia a eles. Caberia a eles o quê? Serem fiéis. Mas nós vimos também que esse ofício, normalmente se entende que o ofício de profeta, ele parece restrito à predição, a predizer, a falar do futuro, né? Normalmente se associa que os profetas são aqueles que fazem ou dizem profecias ou fazem predições acerca do futuro, de acontecimentos que estão para o futuro. Sim, os profetas faziam isso, mas o ministério ou ofício de profeta não se restringe à predição do futuro. Ela não se restringe, ela está envolvendo, ou se envolve em que sentido? O ofício envolve ensino, instrução, advertência. Nós vamos ver isso presente no ofício profético. Não é apenas predizer, falar do futuro, mas os profetas tinham a incumbência de quê? De instruir. Por isso que eles eram levantados no período, é por isso que este ofício ele é temporário. Quem é que tinha incumbência de instruir, de ensinar a lei, de exortar o povo para que eles viessem a andar de conformidade com a lei? Eram os sacerdotes. Eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que deveriam ensinar a lei, instruir, dar a verdadeira interpretação, fazer conhecido a vontade de Deus. Mas quando esse ofício sacerdotal, ou quando eles deixavam de fazer aquilo que era a competência deles, então Deus levantava profetas. E os profetas, portanto, tinham esta incumbência também, não apenas de predizer, de falar do futuro, mas de instruir, de exortar quanto ao ensino, quanto à verdade, e de modo, digamos assim, bem claro acerca da lei. E sempre exortar, chamar o povo de Deus ao quê? Ao arrependimento. Todos os profetas vão chamar a igreja ao arrependimento. Todos eles vão dizer: vocês se afastaram e vocês estão quebrando a lei de Deus. E Deus, portanto, levantava esses profetas para quê? Para instruir o caminho que eles deveriam andar, deveriam seguir a vontade de Deus revelada, mas exortá-los justamente a uma conversão, a um arrependimento, a um voltar-se para Deus e agora andar nos caminhos do Senhor Deus. Meus irmãos, nós vamos ver sempre isso como a benevolência de Deus. Como é que eles deveriam ver? Né? E aí nós vamos aplicar para nós nossos dias. Como é que eles deveriam ver? Deus falando a eles, a bondade de Deus. Deus falando, Deus levantando profetas, exortando: olha, se converta, volte. E sempre os profetas eram, digamos assim, levantados para mostrar que antes de Deus trazer o juízo sobre o seu povo, ele primeiramente anuncia a sua misericórdia de um chamamento de arrependimento. Essa sempre vai ser a maneira de Deus tratar conosco, com a igreja. Ele sempre vai nos advertir. É a misericórdia dele. E como é que ele faz hoje? Ele faz hoje pela sua palavra, pela pregação. E aqueles que pela graça de Deus estão pregando, e quando se prega com fidelidade, é Cristo, ele neste ofício profético, falando ao seu povo. E ele fala de uma maneira geral e pessoal conosco. E isso é a bondade de Deus. É por isso que nós precisamos da pregação. É por isso que este ofício de Cristo, ele é permanente.
porque Cristo vai continuamente falar a nós através da pregação para nos exortar, para nos ensinar, para nos conduzir nos seus caminhos, para nos levar a viver de acordo com sua palavra. A pregação ela é permanente por causa justamente da nossa natureza. Nós necessitamos ouvir da voz de Cristo e colocar o nosso coração, a nossa vida de conformidade com a mesma. Algumas vezes nós vamos ver os profetas no Antigo Testamento chamando, conclamando, eles arrependam-se. Se vocês não se arrependerem, Deus vai trazer juízo sobre vocês. O que eles faziam? Que nada, esse aí é do contra, sempre parece que a ideia é do contra. Veja Jeremias, se vocês não arrependerem, Deus vai levantar os caldeus, Deus vai levantar do norte um povo que vai trazer juízo sobre vocês. Deus vai destruir Jerusalém, vai levar através desse povo a ruína de Jerusalém, a ruína do templo. O que é que eles diziam? Jamais Deus vai fazer isso. Jerusalém, falar sobre destruição do templo, dizer que Deus vai destruir o templo, esse com certeza não é um profeta de Deus, porque com certeza ele é do contra, porque Deus jamais vai fazer isso. Eles não ouviram, eles não atentaram, e é sempre onde a gente deve, meus irmãos, ter esse temor no nosso coração. Deus é zeloso em cumprir as suas promessas de misericórdia. Deus tem prazer em cumprir, mas Deus tem prazer em cumprir as suas ameaças. Ele não pode deixar de cumprir aquilo que ele diz. Sempre para nós devemos ter esse temor no nosso coração. Nós nunca podemos pensar que Deus não leva a sério o que ele diz. Os profetas não estavam falando deles, estavam falando e anunciando aquilo que Deus iria fazer caso eles não se arrependessem. E acontece exatamente como o profeta Jeremias e outros anunciaram. Nabucodonosor vem, invade e leva cativo todos os judeus, uma boa parte dos judeus. O templo é destruído, os muros de Jerusalém são destruídos, eles são levados para a terra da Babilônia, dos caldeus. É onde nós vamos ver, mesmo ali, num contexto, e é sempre assim, por causa do pecado da igreja, o remanescente, os piedosos sofrem. Mas você vai ver que ali foi um grupo de rapazes de 14 a 16 anos crentes. Que coisa! Daniel, um homem crente, que vive num contexto de por causa da desobediência, por causa do pecado, mas Deus vai cumprir, Deus vai então executar aquilo que ele havia dito. Portanto, precisamos entender que o profeta, ele é um mensageiro, é aquele a quem foi dado a palavra de Deus, ele é um homem enviado por Deus para falar a mensagem de Deus, mas no seu ofício não é ofício apenas de predição, de dizer o futuro. Ele é aquele que tem ofício de instruir, de trazer instrução, ensino, exortação, admoestação e encorajamento. Isso nós vamos ver de uma maneira bem clara em quem? Em Cristo, no seu ofício profético. Ele vai ter uma boa parte do seu ministério, vai ser o quê? De ensino, de instrução. Ele vai estar também no mesmo contexto de uma nação, uma igreja que afastou-se dos caminhos do Senhor Deus, e ele, portanto, vai desfazer o falso ensino, vai desfazer a teologia errada, transmitida, ensinada pelos fariseus e os escribas, e ele vai conduzir no verdadeiro ensino, e ele vai conduzir na verdadeira piedade. Por isso que ele vai contrastar entre a piedade dos fariseus, dos escribas, e vai trazer a verdadeira piedade. Ele vai dizer, não façam assim, não sejam como os fariseus e os escribas, mas façam assim. A piedade, o temor de Deus é desta maneira. Mas ele também vai fazer predições. Ele vai dizer coisas que ainda estão para acontecer. Ele tem este ofício de exortar, de chamar a igreja ao arrependimento. Todas as vezes, uma boa parte, nós vamos ver, ele diz, o reino de Deus é chegado.
arrependei-vos e credes no Evangelho. É ele chamando, conclamando, e é um convite da graça, da misericórdia ao seu povo, é um convite ao arrependimento, antes que venha o quê? O juízo, antes que Deus venha trazer juízo para aquela nação, e por eles terem rejeitado o Messias. Nós vimos que as Escrituras, elas nos dão evidências tão claras acerca deste ofício do Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio 18, e aqui o texto que nós lemos, o texto ele é bem claro, capítulo 3, versículo 22 de Atos vai dizer o seguinte: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. Sobre quem Moisés estaria falando aqui? Ou para quem aquilo que ele está dizendo se cumpriria? É para Cristo. Então, sempre que você vai ver, sempre vai ter a pergunta: és tu o profeta? Porque é justamente sobre este profeta o qual Moisés disse que Deus iria levantar o verdadeiro profeta. Deus iria levantar o profeta, que é o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, revelando-se, fazendo conhecido de uma maneira plena, de uma maneira admirável. E aqui, portanto, nós vamos ver que desde Moisés, eles sabiam que Deus iria enviar um ou o profeta semelhante a Moisés. E no Novo Testamento vamos ver sempre esse questionamento: és tu o profeta, aquele que haveria de vir? Está relacionado sobre quem? Sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo. Então essa era a expectativa, essa era a esperança, digamos assim. Vai vir aquele profeta que Moisés disse que depois dele se levantaria um profeta. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo reivindica ser esse profeta. O próprio Senhor Jesus Cristo, como nós vimos domingo passado, há vários textos que ele vai afirmar que o que ele fala da parte de Deus, que ele fala somente aquilo que Deus deu a ele para falar, Deus Pai para falar. Então essa é uma característica do seu ofício profético. Ele está falando, mas ele está revelando, de modo que aquilo que ele fala, aquilo que ele revela, está dentro dos eternos propósitos de Deus, dentro do plano da redenção, mas está de acordo com a Trindade Santa, de acordo com aquilo que ele agora fala, e fala com autoridade, porque ele é o profeta. Lembro que esse é um questionamento daqueles que ouvem, diz: ninguém falou como este homem com autoridade. É o profeta, é ele falando, revelando, e o que ele fala, portanto, ela é autoritativa, porque é palavra de Deus, e ele é a própria palavra encarnada, é o próprio Deus encarnado, revelando e fazendo conhecido, diferente dos profetas. Os profetas falavam em nome de Deus, mas ele é o próprio Deus encarnado falando ao seu povo. Mas por quais maneiras, e essa segunda coisa que a primeira hoje, mas a segunda coisa ainda relacionado com o ofício de Cristo, por quais maneiras o Senhor Jesus exerceu essa função profética? Ele exerceu antes da encarnação, antes de vir a este mundo. Ele é a revelação de Deus, é por isso que ele é o mediador, na obra mediadora, ou na natureza da obra mediadora de Cristo, ele exerce 3 ofícios, e um dos ofícios é o quê? Ele sendo o profeta, ele é aquele, ou por meio dele, que Deus traz a nós o conhecimento, a revelação acerca da pessoa de Deus e acerca da obra da redenção, ou de todo o plano eterno da redenção. Toda instrução, cada habilidade conferida aos profetas veio de Cristo. Então, quando nós vamos ver
por quais maneiras o Senhor Jesus exerceu essa função profética? Ele exerceu antes da encarnação, antes de vir a este mundo. Ele, portanto, é aquele que instrui e que concede toda habilidade aos profetas para que os profetas anunciem, revelem aquilo que ele, por ser o mediador da eterna aliança, faz conhecido aos seus, faz conhecido aos seus profetas. Mais do que qualquer outro profeta antes dele, ele era o profeta e, nesse sentido, ele exerce o seu ofício profético antes da sua encarnação. No Antigo Testamento, em sua pessoa divina, o Filho revelava a vontade de Deus aos profetas e, às vezes, pela mediação de anjos. Só para a gente entender, no Antigo Testamento, em sua pessoa divina, o Filho revelava a vontade de Deus aos seus profetas. É Cristo, mesmo antes de ser encarnado, na sua pessoa divina, ele revelava aos profetas a vontade de Deus, a mensagem de Deus, para ser transmitida ao seu povo. Como eu falei, essa é a maneira como ele vai exercer este seu ofício profético. Ele vai exercer, primeiramente, antes da encarnação. É Cristo na sua pessoa divina, antes de ter uma natureza humana, ele vai revelar a vontade de Deus a quem? Aos profetas. E é por isso que nós entendemos, ele é um mediador, ele revela entre a revelação de Deus a nós, ela advém ou ela provém por meio de quem? De Cristo, por ser ele o mediador entre Deus e nós. Na obra mediadora, ele exerce esse ofício. Ele, entre Deus e nós, ele revela aquilo que Deus quer revelar ao seu povo. E mesmo antes da sua encarnação, na sua pessoa divina, ele revela a vontade de Deus aos profetas, algumas vezes pela mediação de anjos, mas é ele revelando, é ele fazendo conhecido aquilo que Deus queria que, portanto, a sua igreja, o seu povo, viesse a conhecer. Abra aí a Bíblia, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Pedro vai falar de uma maneira bem clara acerca desta maneira, de Cristo, ou Cristo exercendo o seu ofício profético antes da sua encarnação, antes dele vir a este mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiriam. Aqui nós entendemos que Pedro está dizendo que Cristo era o Espírito iluminando os profetas, conduzindo-os, guiando-os a falar e escrever a respeito deles. Então, ele vai dizer, investigando qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas, indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Então, antes da sua encarnação, Cristo é que revela a vontade de Deus aos profetas, e os profetas, portanto, falam, anunciam aquilo que a eles foi revelado. Enquanto eles anunciavam suas profecias e as expressavam, ele era o profeta, ensinando os profetas e lhes comunicando a sua mensagem. Então, mesmo antes, por isso que nós precisamos entender acerca deste ofício, na sua obra mediadora, ele exerce a função, este ofício de profeta, mas ele não vai exercer este ofício profético somente durante o período em que ele esteve aqui na terra. Antes da sua encarnação, é ele, na sua pessoa divina, que comunica a vontade de Deus e aos seus profetas, e eles, portanto, vão ser, pelo Espírito Santo, guiados a registrar
aquilo que Deus estava comunicando a eles, aquilo que Deus estava revelando. E é nesse sentido que nós vamos entender a natureza da Escritura. A Escritura, ela é de uma natureza espiritual, ela é a revelação de Deus, porque Deus revelou a estes profetas, ou Deus revelou a homens os quais ele separou, e quem fez esta revelação a eles, ela veio por meio de Cristo, como ele exercendo já este ofício de trazer conhecimento, de revelar a vontade de Deus a nós. E eles foram guiados pelo Espírito Santo a registrar aquilo e somente aquilo que Deus queria registrar a nós. Sempre entendemos que a revelação ela não é exaustiva, não é tudo, é só aquilo que Deus quis revelar. Mas o que ele quis revelar, ele revelou a nós através desses homens, ela foi registrada, mas o que ele quis revelar é para nós o quê? Suficiente. Suficiente. Nós não precisamos mais de nada. Tudo que é suficiente, necessário, quanto ao conhecimento acerca de Deus, da sua salvação, da sua redenção, está revelado unicamente na Escritura. Ela é a única revelação de Deus. E isso é sempre bom, meus irmãos, a gente ter na mente, e não só na mente, mas como convicção e certeza. Neste mundo polarizado, ou neste mundo daquilo que de um relativismo, essa sempre vai ser uma, digamos assim, acusação contra nós. Então vocês afirmam que esta é a única revelação de Deus e que não há nenhuma revelação, que todas as religiões não têm a revelação de Deus? Esta é a única revelação de Deus. Deus se revelou unicamente, a única revelação que temos acerca de Deus é a Escritura. Ela não é exaustiva. Não é tudo sobre Deus, ou tudo sobre o conhecimento dele, mas ela é a única revelação e ela é suficiente para nós, porque nela nós não encontramos erros. Ela é inerrante. O que talvez alguns possam criar dúvidas de erros, meus irmãos, a gente sempre deve entender que muitas vezes é por causa do nosso pouco conhecimento acerca de talvez do contexto do texto, mas toda ela, e isso é algo tão admirável nas Escrituras. Imagina, por aproximadamente 1.600 anos ela foi escrita, e ela foi escrita por aproximadamente 40 autores em diferentes lugares, em diferentes épocas, e todos eles tratam de um mesmo assunto. Não há neles ou entre eles contradição. E isso é uma evidência tão clara. Se nós fôssemos fazer, só para entender, dar um tema sobre redação, nós não fazemos a redação da mesma maneira. Cada um vai para um ângulo, para um modo, mas não há uma unidade, mesmo o tema sendo o mesmo. Qual é o tema das Escrituras? É a salvação. Quem é a pessoa, sobre que a Escritura fala? É sobre Cristo. Então nós vamos ver uma unidade nesses autores, mesmo eles vivendo em épocas diferentes, com profissões diferentes. Um era médico, outro era boiadeiro, vaqueiro, outros, de fato, eram pessoas de uma capacidade elevada, outros eram sacerdotes, e nós vamos ver, outros eram profetas, mas todos eles nós vamos entender, há uma unidade neste pensamento acerca da Escritura. Quem revela? Por meio de quem veio esta revelação? Por meio de Cristo, antes da sua encarnação. Antes dele vir a este mundo, é ele que está como mediador da aliança, no seu ofício profético, está fazendo conhecida a vontade de Deus aos profetas, para que eles registrem esta revelação, para que nós venhamos ter a certeza que ela é de fato a palavra de Deus, única, inerrante, suficiente, autoritativa. O grande problema que nós vamos enfrentar nos nossos dias, algumas vezes, não é se ela é palavra de Deus ou não, mas se ela é suficiente e autoritativa. Esse é o grande problema dos nossos dias.
porque alguns acham que ela não é suficiente, nós precisamos de algo mais, ou que ela não tem a palavra final, ela não tem o peso de autoridade para nós. Isso é o que nós devemos sempre ter em mente. O que nós devemos crer deve estar de acordo com a Escritura. O modo como eu devo pensar e viver, quem diz, por eu ser cristão, por eu dizer que eu sou discípulo de Cristo, quem diz para mim a palavra final é a Escritura. Então, é por isso que nós passamos por este processo de santificação. Primeiro uma conversão, mas agora é um processo de quê? De santificação. E esse processo de santificação, ele envolve o quê? Uma sujeição da minha mente, da minha vontade e das minhas afeições, aquilo e somente aquilo que a Escritura diz. Não cabe mais a mim, como cristão, viver de conformidade com o que eu acho, com o que eu penso. Todo o meu pensamento, todo o meu viver, ele deve ser governado unicamente pela Escritura, porque nisso eu posso estar tendo uma incoerência. Eu digo que sou cristão, mas a maneira de pensar e de ver não é de acordo com aquilo que eu afirmo que é a palavra final para a minha vida. Essa é uma incoerência. O que isso causa? O que isso causa é um descrédito ao Evangelho, uma falta de maturidade espiritual, e isso causa, de fato, claro, um descrédito de que o Evangelho como se não fosse aquele que deve governar nossa vida. Então, quando nós vamos entender sobre este ofício profético de Cristo, a maneira como ele vai exercer este ofício, ele já exerce antes da sua encarnação. Ele já está revelando, é ele que revela a vontade de Deus aos profetas. Estes falam, estes anunciam, mas eles também o quê? Registram aquilo que Deus revelou a eles. Aquilo que Deus quis revelar, eles vêm registrar para que essa palavra seja de fato o quê? Inerrante. E nós podemos ter, entenda bem, uma coisa é tradução, né? Vocês sabem que a gente não tem mais os autógrafos, né, originais. Nós não temos mais, né? Nós não temos mais as cartas originais, os textos originais. O que nós temos? Milhares e milhares de cópias dos textos originais. E estas cópias, elas têm uma unidade de fato acerca daquilo que foi copiado, daquilo que foi transmitido no decorrer dos séculos. Quanto ao Antigo Testamento, nós não temos dificuldade, porque havia uma classe que eram os escribas, que eles tinham justamente esta função de copiarem as Escrituras e de passarem. No Novo Testamento, nós vamos ter dificuldades por causa de que houve distorções em algumas dessas cartas, alguns de uma maneira proposital, não concordando com algumas doutrinas, mudaram ou fizeram cópias distorcidas. Mas nós vamos ter milhares de manuscritos, milhares de cópias que seguem ou que mantêm a originalidade do texto. E isso, portanto, para nós, embora a tradução, entenda bem, a tradução não seja, ela não seja inerrante, né? A tradução não é inerrante, mas o que nós temos dos escritos originais, das traduções, ou melhor, das cópias originais, elas são inerrantes. Em que sentido? Que elas são fiéis ao texto original, aquilo que originalmente foi transmitida. Então, neste aspecto, nós podemos ter a certeza, né? O que chegou a nós é, de fato, a palavra de Deus. Mas Cristo, ele exerceu este ofício profético durante o seu ministério terreno, não somente antes da encarnação, mas durante o seu ministério terreno. Quando nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo no seu ministério público, ele agora, tornando público o seu ofício profético, nós vamos entender que ele está exercendo este ofício como mediador da aliança eterna, e na natureza da obra mediadora, ele vai exercer esta função, este ofício. Ele vai deixar também isso para nós tão claro acerca deste ofício.
E é o próprio Deus falando, revelando, trazendo conhecimento. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 12. 1 João, não é 1 João, mas antes do capítulo 8, versículo 1 do Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 18 de João. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aqui só para a gente entender este ofício dele. Ele revelando. E ele é a própria revelação. Ele é o próprio Deus revelando-se. João capítulo 8, versículo 12. De novo lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas ainda o texto lá, meus irmãos, de Atos, capítulo 3, só para a gente compreender aquilo que Pedro está dizendo acerca deste ofício de Cristo Jesus. Ele vai dizer, que o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E aí ele então vai dizer as implicações deste ofício de Cristo, do seu ofício profético. Ele vai dizer: a eles ouvirei em tudo quanto ele vos disser. Meus irmãos, se você for olhar para isso, para esse texto, o que Moisés está dizendo? Quando este profeta vir, é o profeta, ele vai revelar toda a vontade de Deus, ou nele estará revelado toda a vontade de Deus, tanto redentiva quanto em termos práticos. Mas o que ele diz? A ele ouvireis em tudo quanto ele vos disser. Se a gente olhar aqui, eles não tinham nenhuma desculpa. Eles deveriam, tudo que ele falar, eles deveriam ouvir. E entenda aqui, bem, ouvir aqui não é ouvir por ouvir, mas é ouvir no sentido de atentar ao que ele fala e responder de acordo com aquilo que ele fala, de uma maneira que o que eu ouço, eu tenho uma atitude de uma disposição de me submeter e aquilo que ele fala, tanto fazendo ou não fazendo. Mas ele diz: acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminado do meu povo. Aqui ele então já disse: este vai ser o profeta que fora dele, se alguém não ouvir, não atentar para quem ele é e para aquilo que ele diz, este estará fora ou será exterminado. E esta é a verdade tão clara acerca de Cristo. Ele fala, ele revela a Deus, a vontade de Deus, mas é somente nele que há salvação. Se alguém não ouvir, não crer nele, o texto é tão claro que será exterminado, que não há e não haverá salvação para aquele que rejeita Cristo, que rejeita o seu ensino e as verdades reveladas a ele. Para esse, não há salvação. E esse também é um ponto que no nosso contexto desse liberalismo ou desse relativismo é que pesa também contra nós. Dizer, só há salvação em Cristo. Qual é a ideia? Cada um tem sua religião, cada um tem seus meios, cada caminho conduz a Deus. Não, para nós não é. Só há salvação em Cristo. Não há salvação fora de Cristo, não há redenção, porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não há um outro mediador, não há uma outra maneira de o homem ser justificado, ser salvo, que não seja por meio de Cristo. E é por isso que ela é a única revelação, porque toda a Bíblia, ela revela, ou toda ela é uma revelação acerca de quê? Da salvação que será efetivada, realizada por Cristo. E quando ela afirma isso, ela está dizendo de fato não há. E aqui ele está dizendo, se alguém não ouvir,
que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do seu povo, ou do meu povo. Não era o caso de quem? De Moisés, mas é o caso de Cristo. Por quê? Porque só nele e por meio dele que há redenção. Suas palavras têm peso, de fato, digamos assim, final, cabal, em termos de conhecimento, em termos de revelação, acerca da redenção, acerca do seu sacrifício e acerca de quem de fato ele é. Então, ele vem, ele manifesta a nós, ele traz a nós este conhecimento e, mais do que qualquer outro profeta antes dele, ele podia falar infalivelmente e com autoridade acerca da mente de Deus. O que ele fala é infalível, mas o que os profetas falaram é infalível. Por quê? Porque os que os profetas falaram porque ele, na sua pessoa divina, antes de encarnar, revelou a vontade de Deus a esses profetas. Agora é o próprio Deus, ele, o Senhor Jesus, com uma natureza humana, ele é o profeta e o que ele fala é infalível e tem, portanto, autoridade final. Quando Hebreus vai escrever logo no início, ele vai deixar isso para nós tão claro. Tendo Deus outrora falado aos nossos pais, várias vezes, de várias maneiras, né, por meio dos profetas, por sonhos, mas o que ele vai terminar? Mas agora ele nos fala por meio de Cristo. E este ofício de Cristo, ao encarnar, ele vem trazer a revelação plena, final, acerca da pessoa, da obra e de Deus e de todo o plano redentivo. Como é que ele agiu na qualidade de profeta aqui na terra? Ele trouxe instrução acerca da pessoa de Deus Pai, ele traz instrução acerca da natureza da Trindade, ele vai dizer, eu e o Pai somos um, ele vai trazer este conhecimento para nós de uma maneira mais clara, ampla, acerca da doutrina da Trindade. Ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, e é ele, portanto, que vai trazer instrução acerca de Deus Pai, acerca da doutrina da Trindade. Ele vai também, como profeta, ele vai trazer a verdadeira interpretação acerca de quê? Da lei. Ele é o legislador. Por isso que ele vai dizer, ouviste o que foi dito, e o que é que ele vai então afirmar logo depois? Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos afirmo, esta é a verdadeira interpretação, ou este é o verdadeiro ensino. Ele exerce este ofício trazendo instrução, a verdadeira interpretação da lei a nós. E num contexto, claro, de apostasia e num contexto de desvio doutrinário em que estava quem? Em que estavam os fariseus e os escribas. O ensino dos fariseus e dos escribas tinha se afastado, desvirtuado do verdadeiro ensino, tanto da natureza da lei, do que é de fato a lei, das implicações que a lei traz, por ser ela a lei, a palavra de Deus, mas acerca também da salvação. Como é que eles viam a salvação? Como eles entendiam a salvação? Como eles ensinavam a salvação? Contrária a toda a revelação das Escrituras. E ele vai trazer a verdadeira interpretação da lei, e ele vai trazer, de fato, verdadeira instrução e conhecimento acerca da salvação, que ela nunca foi, nunca será por obras da lei. E é isso que ele vai ter um embate com quem? Com os fariseus. Ele vai dar a verdadeira interpretação, ele é o legislador. E é por isso que ele diz, eu vos digo, ele está dizendo, esta é a interpretação, ou este é o ensino verdadeiro acerca da lei, porque os fariseus haviam distorcido, desvirtuado o ensino. E é só para a gente entender, como um ensino errado, meus irmãos, causa um mal, ou pode levar uma geração à destruição. Sempre pense nisso. Alguém que anda no ensino errado, alguém que abraça ideias erradas, pode estar levando a si uma ruína para a sua própria alma.
pode trazer males espirituais para a sua alma, pode trazer frieza e até uma apostasia, que ela nunca vem de uma hora para outra. Saiba que desviar, apostasia, nunca a igreja e nunca uma pessoa acontece de uma hora para outra. Eu estou aqui a dormir, acordei apóstata. Não, sempre vem, começa com pensamentos distorcidos, com doutrinas erradas, ou com abandono no coração de um desejo sincero de servir a Deus. E ela vem causar um grande mal. Olha como nós vamos ver o Senhor Jesus ali. Uma geração que vai estar sofrendo os males de um ensino errado. Como o ensino errado traz mal para a igreja, porque pode levar uma geração, até 2 gerações, à ruína, à apostasia. E é onde o Senhor Jesus vai trazer instrução, é onde ele vai trazer a verdadeira interpretação acerca da lei e acerca de quê? Da salvação. E nós não podemos fazer, e de fato não tem como fazer, esta separação entre o ensino do Senhor Jesus e o ensino dos apóstolos. Os apóstolos vão dar sequência ao ensino, à interpretação verdadeira da lei. E de modo tão específico, quem nós vamos ver tendo esse embate, tendo essa, digamos assim, esse confronto com os fariseus ou com o ensino da época? É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai lutar para ensinar acerca da doutrina de quê? Da salvação pela graça mediante a fé. Por quê? Porque os fariseus passaram a ensinar que o homem é salvo por obras da lei, que o homem é justificado por obras da lei. E eles então criaram regras, um rigor legalista, sem misericórdia, sem graça, sem compreensão de um Deus amoroso, gracioso, que justifica o homem não por aquilo que ele faz para Deus, mas por aquilo que Deus faz por este homem. E é onde nós vamos ver o Senhor Jesus tendo esse embate, mas trazendo instrução. Ele, de fato, vai agir na qualidade de profeta, sendo ele profeta, ele vai trazer o conhecimento de Deus, mas ele também vai trazer a instrução mostrando acerca do ensino errado, primeiro acerca da lei, mas também acerca da salvação. E é por isso que ele vai exortar a quem? Ele vai exortar a igreja, no contexto ali ainda de Israel, na nação de Israel, para arrepender-se, para voltarem-se e olharem para ele e pudessem crer e saber quem ele era e aquilo que ele veio fazer. Mas o que eles vão fazer? Eles vão rejeitar. Eles vão rejeitar o ensino e eles vão rejeitar a pessoa. Na realidade, eles estão rejeitando a salvação. Eles rejeitam a salvação, porque a salvação ela está na pessoa de Cristo. Não é apenas no seu ensino. Nós não somos cristãos porque nós apenas cremos no ensino de Cristo. Nós somos cristãos porque nós cremos que Ele morreu por nós, que Ele é aquele e nele, somente nele, que nós somos salvos. E essa é uma grande diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. Todas as religiões, se você tirar o líder deles, não faz falta. Porque todas as religiões estão fundamentadas no que eles disseram, no ensino deles. Para nós, não. Se tirarmos a Cristo, não tem. Nós deixamos de ser cristão, porque a nossa fé não está alicerçada somente no ensino dele, mas está alicerçado nele, em quem ele é e no que ele fez. Um budista não precisa de Buda, ele apenas precisa seguir os ensinos de Buda. E outros, né? O kardecista não precisa, né? Ele precisa apenas do ensino de Allan Kardec. Mas para nós não. Nós não podemos separar seu ensino da sua pessoa, porque para nós a salvação não está nos seus ensinos somente, mas para nós a salvação está nele, em quem ele é e naquilo que ele fez por nós. Então ele vem também expor a lei, contrastando a interpretação errada dos fariseus e dos escribas, e ele convoca o povo a quê? Ao arrependimento. Ele vai chamar a quem? A eles arrependerem-se
E ele vai dizer: o reino de Deus está chegado, arrependei-vos, crede. O antecessor ou precursor dele, que é o último profeta, o que ele faz? O que João Batista faz? Ele chama o povo ao arrependimento. Ele diz: olha, endireitai as vossas veredas, apranai, e para que venham andar nos caminhos do Senhor. Ele vem chamar ao arrependimento, porque ele vai conduzi-los a quem? A Cristo. Em termos redentivo, histórico, a vinda de Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que Deus no Antigo Testamento havia conduzido ou prometido. E é, portanto, a graça de Deus agora, é o próprio Deus, e ele então chamando, conclamando, porque isso fazia parte do ofício profético. Os profetas sempre traziam uma mensagem de quê? De arrependimento, chamando: arrependei-vos, ponde a margens, ponderai, considerai, arrependam-se dos seus pecados, coloquem em ordem a vida. Mas eles sempre vão rejeitar. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer: qual dos profetas vossos pais não mataram? Mas o que é que ele vai dizer? Aqui está aquele que é maior do que todos os profetas. Aqui está. Eles iriam ter a mesma atitude que tiveram para com os profetas. Eles vão rejeitá-lo, eles vão matá-lo, porque aquilo que ele faz, ele vai confrontá-los. Mas entenda bem que o confronto nunca é para o nosso mal. Esse é um ponto negativo que às vezes a gente entende, que quando alguém nos chama, alguém nos confronta com o nosso erro, sempre é de alguma coisa que nós vamos ver de uma maneira negativa. Não é. Deus, ao nos confrontar com os nossos pecados, Deus, ao nos mostrar os nossos pecados, a nossa condição, não é para nos desprezar ou para nos rejeitar, mas é para nos conduzir ao quê? Ao arrependimento. É para nos levar a colocar a nossa vida em ordem com o Senhor Deus. E era isso que os profetas faziam. E é isso que Cristo vem fazer. Ele vai confrontar os fariseus, os escribas, não porque ele quer rejeitá-los, mas porque ele quer trazê-los a um arrependimento. Ele está convidando, convocando-os a arrependerem-se. Ele precisa confrontar? Precisa tirar tudo que eles construíram de um falso castelo, de castelo de areia, de doutrinas falsas, para que ele possa o quê? Levantar um alicerce bem fundamentado, bem seguro, não mais em obras de homens, não mais em palavras e elucidações de homens, ensinos de homens, mas unicamente na pessoa dele e no ensino dele. Então ele vai nos ensinar também por meio da sua vida e do seu exemplo. Ele nos ensina, nos instrui através do modo como ele vive. Qual é o padrão de piedade para nós? É Cristo. É Cristo. Sempre é Cristo. O alvo da vida cristã é que nós venhamos ser, no nosso caráter, parecido com quem? Com Cristo. O que é que Paulo diz? Que nós devemos ter o quê? A mente de Cristo. Esse é o parâmetro para nós. Ele vai dizer que nós venhamos ter a estatura de varão, que é quem? É Cristo. Em que sentido? O nosso caráter deve ser moldado para se parecer a quem? Ao caráter de Cristo, à mente de Cristo. E essa é a luta que nós temos como crentes. É que a minha mente, por eu ser um discípulo dele, eu devo amoldar-me ao padrão de pensamento que ele me dá na sua palavra. Não é menos do que isso. Não é menos do que isso. Eu devo ter a mente de Cristo, eu devo pensar de acordo com aquilo que Cristo revela a mim nas Escrituras, de acordo com aquilo que ele fala a mim nas Escrituras. Então eu devo, pela graça de Deus, procurar moldar o meu pensamento. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí ele vai dizer também que nós devemos ter o quê? A estatura, a maturidade de Cristo. O parâmetro para nós é Cristo. O parâmetro para nós é a pessoa de Cristo. E, portanto, isso significa dizer o quê? Que nós devemos viver como ele viveu. Para Paulo ele vai dizer, para mim o viver é Cristo.
Era a luta dele. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, as aspirações do apóstolo Paulo, você vai ter a nítida compreensão. Ele era fascinado por Cristo. Cristo fascinava. É como se ele pudesse dizer assim: eu quero fazer tudo para eu ser parecido com ele, porque não tem ninguém nesta terra que eu possa ter a maior aspiração, o maior desejo de ser parecido a não ser Cristo. Era a luta dele, era o desejo dele. Nós cristãos nos nossos dias, nós queremos pensar muito mais como os mundanos do que como Cristo. E por quê? Porque nós não queremos ser confrontados, nós não queremos ser rejeitados. Nós criamos uma ideia errada de que vamos rejeitar. Para nós não deve ser problema, meus irmãos. Não deve ser problema. Nós devemos sempre entender o seguinte: porque nós somos discípulos de Cristo, nós vamos ser odiados, nós vamos ser rejeitados. E isso significa dizer que a minha mente, a minha maneira de pensar e de viver, ela é de acordo com a mente de Cristo revelada nas Escrituras. Vai nos causar oposição? Não é, é isso que Cristo diz que nós vamos esperar. Toda vez que a igreja tenta, digamos assim, se adequar ao pensamento do mundo, é uma grande evidência que ela está muito mal. Ela está muito mal. Toda vez que um crente se procura adequar a mente dos outros ao pensamento deste século, é um sinal que ele está muito mal. A tempo ele pode dizer: não estou mais pensando com a mente de Cristo. Talvez seja por uma questão, não quero ser mal visto. Eu entendo, meus irmãos. É muito ruim a gente ser desprezado pelos outros. É muito ruim. Ninguém quer ser desprezado, ninguém quer ser rejeitado. Ninguém. Por isso que essa luta pela minoria de classe, mas é uma falsa narrativa de que nós somos os desprezados, nós somos essa é uma falsa narrativa. Na verdade, é uma falsa narrativa de uma mentalidade socialista para criar conflito entre classes, quando não existe na prática. Ou se existe, ela deve ser tratada, mas é sempre o medo de que eu, por pertencer a uma classe minoritária, eu sou rejeitado, eu sou desprezado. E aí, é claro, a tendência é que eu não quero isso, e não é bom isso, não estou dizendo que isso é bom, isso não é bom. Mas para nós, meus irmãos, nós devemos entender, nós vamos ser assim. Nós vamos ser assim. O que vai nos manter é a compreensão de quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. A posição que nós estamos em Cristo. Quando alguém do mundo olha para nós, ele vai dizer: ó dó. A gente olha e diz: ó dó, que misericórdia. Não sabe quem ele é e não sabe a escravidão que ele está. A visão, a compreensão que nós temos de quem nós somos em Cristo é que sempre, meus irmãos, vai fazer diferença. Mas o que vamos esperar? Que o mundo venha nos aceitar? Não, nunca, nunca, nunca. Nós somos o contra-maré, por isso que Paulo vai dizer que nós estamos agora, nós éramos antes o quê? Seguíamos o curso deste mundo, lembra quando ele fala lá em Efésios? O que você entende ali? Que nós éramos aquele que seguíamos o curso de um rio, cuja correnteza era forte, a gente ia, né? E a gente ia boiando, né? No sentido assim, flutuando no rio. Ainda pegava água e ficava jogando água pela boca, bacana, né? Você sabe que isso a gente faz, né? Quando está no rio bacana, a gente pega. Mas a gente era embora. E o que aconteceu agora? Uma conversão, nós nadamos contra a maré. Nós vamos nadando contra a maré, porque nós percebemos que este rio vai nos levar lá embaixo a uma queda d'água de não sei quantos, de uma infinidade, e nós vimos cair, e nós íamos perecer para sempre. E agora nós nadamos contra. É isso que acontece conosco. Isso que nós chamamos de contracultura. O cristianismo sempre vai ser uma contracultura. Qual é o padrão para nós? Ele viveu, e do modo como ele viveu, nós devemos viver, caminhar os seus passos, tal como os apóstolos, ou como
Pedro, ou como Paulo, ele era fascinado por Cristo. Para ele era tudo Cristo. Sabe aquele que diz assim, eu quero fazer tudo para ser igual a ele. É assim que nós devemos fazer. É assim que as pessoas devem nos ver. Cristo deve nos fascinar. Um dia eu conheço essa pessoa, ele é doutor em química. O camarada tem uma mente brilhante, é crente. E ele, junto com uma colega dele que também era cristã, e ela, numa dessas aulas, ela fascinada com os grandes autores e tantas coisas, e ele olhou para ela e disse assim, eu leio, eu acho fascinante o que eles escreveram, mas eles não são aqueles que mais me fascinam nessa terra. O que mais me fascina é Cristo. Vá ver a vida desses homens como eles eram. Olhe para o casamento deles como eles eram. Olhe como eles criaram os seus filhos. Esse conhecimento, ele é bom, mas o que mais me fascina é conhecer a pessoa de Cristo. Isso é que um cristão pensa. É assim que devemos pensar. Nós devemos beber deste conhecimento, mas isto não é a razão que nos fascina. Porque todo esse conhecimento que vem, nós devemos entender, provém por meio de Cristo. É dele e por meio dele que nós conhecemos agora de uma maneira clara. Mas, meus irmãos, ele continua exercendo esse seu ofício sacerdotal, mesmo depois de ser assunto aos céus. Ele disse que falaria através do Espírito Santo, que ele enviaria e que o Espírito Santo ensinaria as coisas a seu respeito e que o Espírito Santo falaria não só de si mesmo, ou sobre si mesmo, mas ensinaria acerca dele. Ele continua falando à sua igreja pelo Espírito Santo e ele continua falando, exercendo esse ofício profético por meio da sua palavra, aplicada pelo Espírito Santo, quanto esta é pregada, anunciada. E essa é a doutrina reformada que nós entendemos. Cristo fala à sua igreja por meio da sua palavra, quando esta é pregada e anunciada. E, portanto, ele continua exercendo este ofício profético. Ele continua sendo aquele a quem, ou por meio de quem Deus fala a nós, ao nosso coração. Meus irmãos, ele que traz todo o conhecimento, ele que revela a nós pelo Espírito Santo. Por isso que quando nós ouvimos e lemos, nós devemos sempre entender que é Cristo falando a nós. É ele continuamente exercendo esse seu ofício. E ele levanta ministros fiéis, pregadores, para que eles possam continuar, ou para que eles mantenham ou continue pregando, anunciando somente aquilo que ele diz. E é nesse sentido, um pregador, ele é um profeta. Mas ele é um profeta em que sentido? Que ele só pode dizer aquilo que Cristo fala. Ele só pode dizer aquilo que está nas Escrituras. Ele não pode inventar, ele não pode criar doutrinas e ensinos fruto da sua mente. Ele não pode torcer o ensino, ele não pode torcer o culto, ele não pode trazer, ele apenas naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, um embaixador, ele fala em nome de Deus. Lembra que eu falei domingo? Ele passa a bola, né? E ele deve fazer isso com fidelidade, como um profeta fazia. Ele passa a bola para os outros, né? Ele tem a responsabilidade de ser zeloso. O que os outros, no caso eu posso dizer, o que eu e você, quando ouvimos a pregação, como nós vamos responder, isso é uma responsabilidade entre nós e o Senhor Deus. E é isso que nós podemos ter plena certeza, quando a palavra de Deus é pregada, isso significa dizer que nós não somos mais inocentes, que nós não temos mais conhecimento, que nós não somos mais ignorantes, nós sabemos agora. E isso traz o peso de responsabilidade, porque é por isso que Pedro, quando diz, a ele ouvireis, é ele que fala. Como nós vamos reagir o que ele fala?
Essa é a compreensão que nós devemos sempre ter da pregação. É Cristo falando à sua igreja, é Cristo pastoreando a sua igreja, ou é Cristo falando a mim e a você? Que aplicação nós temos para nós? Para o nosso próprio bem. Em que sentido? É que nós devemos ir a Ele, buscando mais e mais conhecimento para a nossa vida. Nós devemos sempre ir a Ele sabendo que é por meio Ele, pelo seu Espírito Santo, que pode trazer a nós conhecimento. Vá sempre a Cristo. Faça como Maria. Vá sempre aos seus pés e aproveite as oportunidades que Ele nos dá para nos trazer instrução, conhecimento. Não despreze, não despreze. Venha a Ele para receber o que poderíamos dizer, mais e mais luz, mais e mais conhecimento. Eu sei que quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Mas isso não é algo ruim, é bom para nós. Deus vai tratar conosco conforme o grau de conhecimento que nós temos. A quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Muito não é além disso. Se alguém conheceu apenas isso aqui, ele vai ser cobrado por isso aqui. Mas se alguém tem este tanto de conhecimento, ele vai ser cobrado por este conhecimento. E cada verdade que passamos a saber e conhecer, nós nos tornamos responsáveis diante de Deus e, portanto, nós não somos mais inocentes e, portanto, nós jamais podemos usar isto como meio para pensar ou nos desculpar daquilo que podemos falar ou daquilo que podemos fazer. Nós devemos sempre entender que é Ele que nos instrui. É Ele que nos instrui. Ele é este profeta capaz de ensinar-nos, de trazer instrução a nós. Ele é o profeta. E todo o conhecimento provém dele e é dele para quem? Para nós. Ele continua nos instruindo e ele vai sempre fazer isso por meio da sua palavra quando esta é pregada. E, portanto, nós devemos entender que nós devemos ouvir suas palavras, considerar e aplicar essas palavras para a nossa vida. Com sinceridade, com zelo, né? E eu penso que isso é algo que a gente precisa sempre ter em mente, para a gente não pensar que é apenas passar tempo, mas é sempre pensar, é Cristo falando a mim. E isso algumas vezes ele vai me confrontar, algumas vezes ele vai me consolar. Essa é uma verdade que todos nós experimentamos, irmãos. Quantas vezes nós vamos vir à igreja e algumas vezes, por meio da pregação, nós vamos ser confrontados com os nossos pecados. Mas quantas vezes também nós não vamos vir à igreja e nós vamos ser profundamente consolados, profundamente assistidos. E quantas vezes nós não vamos ser encorajados? Sabe aqueles momentos que a gente está meio deprê e a gente vem e Ele nos encoraja e Ele nos assiste para que a gente continue olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Este é um ofício dele. E por que este ofício? Porque nós precisamos dele sempre, nos instruindo, nos ensinando, porque nós somos, mesmo que tenhamos um pouco de luz, mas nós precisamos mais e mais de conhecimento. E isso é por meio dele, ele que vem, que nos instrui e fala da parte de Deus, dele sendo Deus para nós. E isso é uma evidência da benevolência, da condescendência dele. Imagine se não tivesse pregação nesta terra. Imagine se não tivesse pregação. O que nós vamos ver lá no Antigo Testamento? Que quando não há profecia, o que acontece? O povo se corrompe. A igreja só não se corrompe mais, ou a igreja se corrompe quando não há mais pregação. Mas a igreja sempre se mantém fiel por meio da pregação, porque por meio da pregação que Cristo continua a exercer esse ofício profético de falar a nós.
de trazer a nós instrução, convite de arrependimento e encorajamento para prosseguir. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nos abençoe com sua palavra quando ouvimos. Louvamos a Ti pela pessoa de Cristo, pelo seu ofício profético, por Ele ser aquele que fala da parte de Deus, é o próprio Deus falando a nós. Ele que nos exorta, nos ensina, nos instrui, Ele que traz a nós o verdadeiro conhecimento da pessoa, da deidade, da trindade, mas Ele que traz a nós o verdadeiro conhecimento da salvação. É nele, por meio dele, que nós temos o conhecimento de como nós somos salvos, a maneira, o modo como Deus salva pecadores como nós. E é Ele que sempre que a Tua palavra é ensinada, instruída, é Ele falando ao nosso coração, é o profeta, é Deus falando por meio da Sua palavra a nós. Dá-nos sempre um coração humilde, Senhor meu Deus. Dá-nos sempre um desejo de andar de acordo com a Tua palavra. Dá-nos sempre um coração submisso à mesma, sem relutância, sem procrastinação, mas com desejo sincero, Senhor meu Deus, de agradar o Senhor. Opera em nós, Senhor meu Deus, tanto querer quanto realizar, para que venhamos viver de conformidade com Teu querer e venhamos viver para a glória do Teu santo nome. Traze mais e mais conhecimento, abençoa mais e mais a Tua palavra no nosso meio, torne-a vívida, eficaz, para que ela vivifique a nossa alma, para que ela governe as nossas vidas e para que por meio dela venhamos dar bom testemunho deste evangelho. Assim eu te peço e oro, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Acabou, só vou dar os avisos, tá bom?